Olá, meus amigos. Já começou um novo ano, né? E eu tenho uma mensagem aqui para compartilhar com vocês. E o título é Você não é um erro. Você não é um erro. Eu vou seguir aqui umas ideias que eu tenho no meu computador. E existe uma grande diferença entre você ter comportamentos errados, disfuncionais, e ser uma pessoa errada. Você não é um erro. Deus não permite que erros venham à existência, ou seja, Deus não cria erros. Deus criou você, então você não é um erro. Todos os bebês já nascem com uma contaminação espiritual, que se manifesta, por exemplo, principalmente pelo egoísmo. Isso é por causa do pecado que é passado de geração em geração. A gente vai na Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ali está escrito: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Mas nascer com o erro do pecado não é o mesmo que ser uma pessoa errada, desprezível, sem valor. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, entrou o pecado na natureza deles, e isso tem vindo até nós já por cerca de 6.000 anos, desde a criação da raça humana. Entrou a angústia em nossa natureza humana. É interessante que logo após pecarem, Adão e Eva tiveram vergonha porque estavam nus. Mas minutos antes, eles estavam nus e não era isso motivo de vergonha nenhuma. O que mudou? A gente vai ler o relato lá em Gênesis, na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia de Gênesis, capítulo 3, e versículos de 9 até o 11, está escrito assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse, Adão disse, né? Ouvi a tua voz, Deus, soar no jardim, e eu temi, tive medo, né? Porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Interessante, né? Porque Deus vincula a percepção, a gente vê as perguntas que Deus fez para Adão. Deus vinculou a percepção da nudez por parte de Adão com a transgressão de Adão em comer do fruto da árvore proibida. Alguma coisa mudou na percepção de Adão. Ou seja, Deus perguntou, né, quem mostrou que você estava nu? Você percebeu que estava nu porque você comeu daquela árvore que eu disse para não comer? Interessante, né? Então, a nudez física que Adão tentou remediar, se cobrindo, né, com vegetação, com folhas de figueira, representa a nudez espiritual que surgiu na natureza dele. Nudez espiritual que revela a contaminação espiritual e do caráter. Então, nós precisamos ter vergonha da nudez espiritual. Jesus, através de João, no livro de Apocalipse, João que escreveu o Apocalipse, Jesus fala dos remédios para a nossa nudez. Querem ver quais são eles? São 3 remédios. Primeiro, isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18. Lá diz assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, esses 3 remédios são o ouro provado no fogo, as roupas brancas e o colírio. O ouro significa a fé e o amor. As roupas brancas significam a justiça de Cristo, e que produz, né, a pureza de caráter. E o colírio significa o discernimento espiritual operado pelo Espírito Santo. Então veja que um dos remédios espirituais é a roupa branca, para cobrir a nossa nudez espiritual.
Nossa nudez espiritual é resultado de um erro humano gravíssimo. Nos tornamos pecadores contaminados. Mas eu repito, isso não é o mesmo que dizer que somos um erro. Não somos um erro, mas temos um erro em nossa estrutura, que é o pecado. Como podemos ver a nossa nudez espiritual? Ao não negarmos ter problemas em nosso caráter, reconhecendo nossos erros, nossos pecados. E esse reconhecimento é o resultado do trabalho do Espírito Santo em nossa mente. Não somos nós que, por sermos bonzinhos ou inteligentes, reconhecemos nossa contaminação espiritual. Geralmente queremos justificar nossos erros de conduta e fazer o que Adão e Eva fizeram, ou seja, um jogando a culpa no outro ou jogando a culpa em alguém lá fora. Um sinal de que estamos no caminho certo de recuperação emocional e espiritual é parar com a negação e admitir para nós mesmos e para Deus que temos problemas, sem ficar culpando os outros por causa de nossos erros de conduta. O Espírito Santo vem e nos revela nossos erros ou pecados, mostrando nossos defeitos de caráter. Ele faz isso porque perceber os nossos erros faz parte da cura do caráter. Como posso ser curado de algum defeito de caráter se não quero olhar para ele e se nem ainda eu percebo, não é mesmo? Não conseguimos fazer isso sozinhos. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Olha o que a Bíblia diz sobre isso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da benignidade de Deus e paciência e longanimidade dele, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Eu vivia para o mundo, eu fumava, bebia, achava que a vida era isso mesmo, e quando pensava na vida nos próximos anos, eu concluía que eu gostaria então eu pensava o que eu quero, para minha vida. Eu quero casar, quero ter filhos, quero ter uma boa casa, um bom carro, sucesso profissional. Mas quando eu pensava isso, me vinha uma pergunta na mente que era assim: que mais? E eu não sabia porque que essa pergunta vinha na minha cabeça e nem sabia responder. Então, ou eu fugia de pensar nessa pergunta, ou eu então respondia para mim mesmo assim: bom, a vida não é isso, para que então eu vou ficar pensando em que mais? Não é isso, é casar, ter filho, ter um carro, ter sucesso profissional. Eu só vim a entender a resposta dessa pergunta, que hoje eu vejo que era o Espírito Santo que colocava na minha mente, essa pergunta: que mais? Quando eu recebi estudos bíblicos e vi a minha nudez e a necessidade de cobri-la. Ou seja, eu precisava purificação em meu caráter e também mudar o sentido para a vida. Daí eu conheci Jesus Cristo, que é para mim tudo: o Salvador, a luz, a força para viver, o caminho, a verdade, a vida agora e a vida eterna, a sabedoria, a justiça que preciso receber dele para cobrir a minha nudez. Quando o Espírito Santo chega à nossa mente e mostra a nossa necessidade de purificação do caráter, ele mostra o problema ou os problemas de conduta, de pensamento, de desejos concupiscentes, exagerados ou errados. Ele mostra o egoísmo, mostra o orgulho, mostra a vaidade em nós. Ele envia a verdade e a verdade vai mostrando as nossas mentiras e acabando com elas, caso a gente queira realmente que Jesus faça isso na nossa vida. No livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 36, Ezequiel 36, tem uma explicação do que acontece na nossa mente quando o Espírito de Deus ilumina essa mente, mostrando a nossa necessidade de purificação interior, de vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho e sobre outros defeitos que a gente possa ter. Então veja só o relato que eu vou ler agora, o que acontece nesse processo do Espírito de Deus, do Espírito Santo atuar em nós para nos curar. Está em Ezequiel, capítulo 36, e os versículos de 25 a 31. Deixa eu repetir. Ezequiel, capítulo 36,
versículos de 25 ao 31. Lá está escrito assim: então, Deus está falando, né? Deus está falando para mim e para você. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E continua Deus dizendo: e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então Deus vai falando aqui em Ezequiel 36, de 25 a 31, o que ele faz quando ele vem trabalhar em nossa mente para nos fazer um amadurecimento emocional e espiritual. E olha só como termina essa passagem dizendo assim, Deus fala, né, quando ele está trabalhando com a gente para fazer esse amadurecimento, nos possibilitar o amadurecimento, ali está escrito em Ezequiel assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Quer dizer, quando eu estiver iluminando você, a sua mente, você vai se lembrar dos seus maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades ou maldades e das vossas abominações. Interessante, né? Então, quando pecamos e depois não sentimos nojo da nossa conduta, alguma coisa está errada quanto ao nosso crescimento espiritual. Então, ou justificamos a conduta errada, ou ainda não ficou claro que ela é errada, ou estamos adiando lidar de frente com ela de forma sincera e a jogamos por baixo do tapete da consciência e adiamos pensar no assunto. Podemos mentir para nós mesmos sobre nossos erros de conduta, mas Deus tem paciência e vai trazer alguma situação para a nossa vida a fim de não mais fugirmos da verdade que produz cura que Ele oferece. Porém, cada um tem o seu tempo nessa questão de vitória sobre defeitos de caráter, sobre pecados. E também é importante pensar que o que é fácil para você vencer pode ser difícil para o outro. Tem pessoas que lutam com compulsões, por exemplo, que você não tem ideia de como isso é difícil para elas. Pode ser compulsão para droga, para sexo, para comida, para compras, para fofoca, para um monte de coisa. Para corrupção política também. Então, não conseguimos vencer sozinhos usando os melhores recursos mentais que possamos ter aprendido na faculdade, numa terapia ou num seminário. Olha esse texto que está no livro chamado Nossa Alta Vocação, página 212 de Ellen White. Diz assim: o ser inteiro deve estar sob o domínio de Deus. Não devemos pensar que possamos supervisionar nossos próprios pensamentos. Eles devem ser levados cativos a Cristo. O eu não pode governar o eu. Não é suficiente para essa obra. Unicamente Deus nos pode fazer e conservar leais. Ou seja, a gente não consegue levantar, gente. Eu não consigo me botar no colo. Eu não consigo levantar a mim mesmo. Eu não consigo me purificar. Eu posso aprender a administrar, a lidar com minhas emoções, que é uma meta da psicoterapia, da ajuda psicológica técnica, né, profissional, mas tem uma contaminação mais profunda que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum outro conselheiro, enfim, consegue chegar lá e resolver esse assunto. Então, eu vou repetir aqui, ela fala assim: o eu não pode governar o eu, não é suficiente para essa obra. Unicamente Deus nos pode fazer e conservar leais. Por isso que a solução para o nosso país ou para qualquer país não é o governo A, B, C ou D, de direita ou de esquerda ou do centro, enfim, esse ou aquele candidato. Claro, há candidatos piores do que outros, mas a solução é quando cada candidato, quando cada pessoa que está exercendo um poder na sociedade, ele tem essa busca de Deus para ter a purificação interior do caráter. Senão, não tem jeito. Você não é um erro. Você não é um erro.
Quando erramos, Satanás pode vir e nos acusar para nos desanimar. Mas pense nessa declaração que está num livro espetacular chamado Caminho a Cristo, página 64. Diz assim: mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos nem abandonados ou rejeitados por Deus. Eu vou repetir. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos nem abandonados ou rejeitados por Deus. Ou seja, Deus não é sarcástico, né? Você fez uma besteira e aí ele vai e joga na tua cara. Tá vendo? Fez a besteira, vai lá e se vira agora. Não, Deus chega assim, bom, deixa eu ver como é que eu posso ajudar você, que você fez essa besteira. Então, você pode manter o respeito próprio ao cometer erros e ao perceber a sua nudez. Quando você estiver percebendo isso, corra, né? Ao perceber essa questão, a sua luta, o seu pecado, o seu erro, corra para Jesus, ore a Ele, aceite o arrependimento que Ele produz na sua mente e se jogue nos braços dele, que são braços perdoadores, e tome uma decisão em seguida de não mais cometer aquele mesmo pecado na força que a graça de Jesus fornece. Tem um pensamento que diz que insanidade é você repetir sempre o mesmo comportamento e querer um resultado diferente. Ué, se a gente repete o mesmo comportamento, o resultado vai ser o mesmo, né? Bom ou ruim, dependendo do comportamento. Existe uma diferença entre autoestima e autorrespeito. Quando olhamos a nós mesmos profundamente, quando somos iluminados pelo Espírito Santo e vemos a nossa contaminação espiritual, quando nós vemos que agimos com motivações erradas, quando agredimos as pessoas com palavras duras, quando mentimos, quando pactuamos com algum tipo de corrupção, né, quando nós agimos com orgulho e egoísmo, quando a gente vê a profundidade e a extensão da contaminação espiritual de nosso caráter que o pecado produziu, não dá para ter autoestima, né? Dando uma olhada para a nossa contaminação espiritual e disfunções emocionais, como gostar disso em nós mesmos? Como ter autoestima considerando toda essa contaminação? Como você vai poder dizer, sendo iluminado pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, que revela o pecado na nossa natureza, como é que você vai poder dizer, eu sou o cara, eu sou aquela mulher perfeita, poderosa? Tem uma contaminação interior. Então temos que ser mais humildes, né? Isso, meus amigos, essa percepção operada pelo Espírito Santo não faz de você um erro, mas mostra os erros em sua personalidade, em seu caráter, para que você possa aceitar que precisa de ajuda e precisa de vestes brancas, como diz Apocalipse, que só Jesus pode dar. Você pode manter o autorrespeito e a autovalorização sem cair na arrogância e na exaltação do eu. Você não é um erro. Sua autoestima precisa estar baseada não na maneira como as pessoas lidam com você, mas como Deus lida com você. E como é que Ele lida com você? Perdoando, te levando ao arrependimento, te dando a graça para vencer seus defeitos de caráter. Graça é um poder, queridos. Graça é um poder que vem sobre nós e nos faz fazer aquilo que sozinho a gente não consegue. E só é algo bom, evidentemente. Então, Deus alivia o nosso jugo que se torna pesado sempre que a gente quer resolver sozinha, nossos problemas que são muitas vezes complicados e que precisa de um poder além de nós, superior a nós, que é o poder da graça de Deus. Eu termino com 3 textos bíblicos. O primeiro está em João, Evangelho de João, capítulo 15, e os versículos de 1 a 5, que diz assim, Jesus está falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês se não estiverem em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você vai dar fruto estando conectado com a videira que é Jesus, para a sua própria vida pessoal, para a sua vida com a família, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, no governo que você faz, na atitude que você tem para com a sociedade, se estiver conectado com essa videira que é Jesus Cristo. Outro texto, João, ainda Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso, querido, não tem outra saída. E o terceiro texto, para terminar essa reflexão, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 ao 30, em que Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agarre-se com Jesus, que é a nossa grande força, a nossa esperança para esse novo ano, para a nossa vida. Até breve, se Deus quiser.